Boa noite, senhores vereadores, vereadora, público que acompanha a gente através das redes sociais. Bom, gostaria de fazer um apelo aos empresários do nosso município, pessoas que gostam do esporte. A gente já homenageou o Diego Brígido, aqui na nossa Câmara Municipal. Ele foi campeão mundial de tecido pela seleção brasileira, representando a cidade de Mirassol. E ele está fazendo um apelo nas redes sociais, fazendo uma rifa, que ele tem muitos campeonatos para ser disputado mundialmente, e ele precisa de ajuda. Então, gostaria de pedir aos empresários do município, que gostam do esporte. Esse menino, ele treinava ali na frente do ponto de táxi, na frente da Boticário, numa árvore. A mãe dele, a tia dele, colocava um colchão ali debaixo da árvore para ele treinar. Pessoas denunciavam com medo dele cair, se machucar. E aí ele chegou no topo maior, sendo campeão mundial de tecido, representando a cidade, o Brasil, né, em nome da nossa cidade, Mirassol, que ele é filho de Mirassol. Então, gostaria de fazer esse apelo, pedir aos empresários que procure ele, procure a família dele. Ele necessita de disputar esses torneios aí ao redor do mundo, e com certeza ele vai trazer muitos frutos. Então a gente pede encarecidamente aí aos empresários, a nós também, que pode chegar algum empresário, também comprar a rifa dele, que ele está ali rifando uma camiseta do Mirassol autografada, que a gente possa ajudar aí ele pleitear aí e conquistar esse objetivo dele, que é percorrer o mundo aí, disputando esses campeonatos aí de tecidos aí. Como eu disse, ele foi campeão mundial pela seleção brasileira e ele é filho de Mirassol. Então, pedir aí para os empresários para que possa ajudar aí o Diego a realizar mais esse sonho aí e percorrer esses campeonatos. Também dar os parabéns ao prefeito municipal, foi premiado mais uma vez aí, o Beto foi receber o prêmio. Prefeito destaque em inovação como prefeito. Então, parabéns aí ao Poder Executivo. Tem alguns secretariados que eu sempre falo, atrás de uma grande administração tem que ter grandes secretários, e o município de Mirassol tem alguns grandes secretários. Muitas vezes a gente vai e cobra o Frank aqui, né, sobre a área da saúde, mas a gente sabe que é a pasta mais difícil que tem do município. Eu acho que não é do município, é uma pasta mais difícil mundialmente, né? Porque não é só a cidade de Mirassol que passa por problemas. Então, todo o território nacional, eu acredito, todo o estado, mas o Frank, na medida do possível, ele se desdobra. A gente, muitas vezes, ele fala: ô Frank, mas você não consegue falar um sim, mas muitas das vezes ele é um secretário que ele atende, ele tenta, e quando ele também dá o não, ele dá sabendo que ele não tem condições de fazer, mas é um secretário que luta muito pela área da saúde. E quando fala em nossas UBS, temos sim muitas UBS que a população muitas vezes deixa de procurar as UBS para ir direto para a UPA. A gente tem muitas UBS qualificadas, sim, muitas UBS preparadas. Temos que melhorar e muito, né? Temos sim, como eu disse, mas ele é um secretário que luta muito pela nossa saúde aqui. E a nossa saúde, quando a gente fala, a gente muitas das vezes, hoje vê um projeto entrando aqui, que foi uma luta também nossa, sobre a farmácia, né, popular, que muitas vezes a gente falava: meu Deus, não tem banheiro, as pessoas estão ficando na chuva, as pessoas estão ficando para o lado de fora no sol, será que não tem como fazer algo? Muitos tempos a gente pagando aluguel, e hoje chega o projeto aqui para que seja adquirido um prédio no nosso município, prédio próprio, né, que possa ser instalado uma farmácia popular dignamente para a nossa população, com banheiro, com sensibilidade, sem tomar chuva, sem tomar sol. Então, isso é uma luta também, e tem que dar os parabéns tanto ao prefeito municipal, ao vice-prefeito e ao secretariado. O secretário Frank, por ter empenhado também para que isso acontecesse no nosso município, e com certeza, com a cobrança de todos nós, né, porque quem ganha com isso é a população. E a população ganhando,
a gente ganha também, a gente fica feliz com essa situação. Então, muitas das vezes a gente pode ser que às vezes a gente chega até passar dos limites, mas sabemos que a pasta dele, a secretaria dele é a mais difícil que tem no município, e ele nem sempre consegue, como eu disse, mas sempre luta aí para que possa aí atender, como atende, eu acredito, todos os vereadores, na medida do possível, e atendendo até os finais de semana, como eu disse. Além dele, tem outros secretários comprometidos também no nosso município. Enfim, que a gente torça aí, porque a nossa saúde se alavanque aí, né, e saia também com alguns problemas, termine esses problemas, mas, enfim, que não pare de lutar. Né? Como a educação também, a gente vê também uma outra pasta complicadíssima para lidar, e se não tiver uma pessoa comprometida, uma pessoa que saia da cadeira e vai realmente até as escolas para ver a real situação, é muito difícil lidar. Né? Quando a gente fala, a gente que frequentou as redes municipais, né, Valdo? E a gente ficar sem uniforme e deixar para chegar no final do ano, o pai tendo que comprar roupa, essas coisas não é legal, não é bacana. Então a gente pede mais uma vez encarecidamente para que a secretária se atente nessa situação aí dos uniformes, para que as nossas crianças possam chegar todas iguais e com os uniformes aí nesse começo de ano. Não sei se vai dar tempo de entregar esse ano ainda, mas que comece o começo de ano com as nossas crianças com os uniformes. Também a gente vai começar a abordar um assunto aqui que está preocupando tanto a Câmara Municipal, acredito, como o Executivo, como a Polícia Militar, o Ministério Público, a Polícia Civil, em questão dos flanelinhas do nosso município, em dia de eventos, em dia de jogos, e está preocupante, porque para a gente parar numa via pública, tem vez que eles coagem a gente a pagar R$100, R$200, e ai de nós se não queira pagar. Eles ameaçam, se a gente volta, é capaz que está lá o veículo riscado. Então, a gente está promovendo aí uma reunião entre a Polícia Militar, o Ministério Público, junto com a Polícia Civil, junto com o Poder Executivo e a Câmara Municipal, para que a gente possa tentar fazer uma legislação para que possa proibir esses franelinhas, que esse comércio ilegal de ter nas nossas vias públicas, sim, e, além de tudo, demarcar nossas vias públicas e ali cobrar para que a gente possa estacionar. Então, a gente vai levantar essa pauta agora para que a gente tenha aí nosso Mirassol Futebol Clube, graças a Deus, representando a gente mundialmente, né? Então, também temos vários eventos, como teve agora um show ali na Movinter, ali também, que teve maior problemas ali também com questão de franelinhas. Teve um que ele fechou a avenida, o meio da avenida, ele pôs fita zebrada com cones para ir cobrando. Então, graças a Deus, a Polícia Militar chegou e pôs ele para correr dali, que ali não é o lugar adequado também para estacionar. Enfim, a gente tem que abordar essa situação, porque os franelinhas, eles estão achando que eles são donos das vias públicas. E muitas vezes eles cobram da gente, você acaba de sair, a hora que você volta, não tem mais ninguém ali olhando o carro, assim por diante, olhando os pertences da gente. Então, a gente vai abordar essa situação, promovendo esse evento, essa reunião com todos os órgãos aqui do nosso município, para que isso seja regulamentado, e proibido, com certeza, porque a gente não quer esses franelinhas aqui coagindo a nossa população e essas pessoas que vêm de fora da cidade aqui para prestigiar tanto os eventos nossos como o nosso time do Mirassol, seja coagido por eles também. Então, a gente espera resolver essa situação aqui no nosso município. Foi um tema que a gente tinha discutido muito, porque a gente tem que discutir novamente. Não sei se vocês viram as passagens das linhas férreas, novamente, com a chuva, está tudo deteriorado novamente, com um buraco. Então, a gente vai pedir novamente aí para o responsável da Rumo aí, para que ele tome providências.
através também do secretário de Trânsito, Zanini, que também teve o apoio dele na denúncia ao Ministério Público, que a gente esteve presente, mas para que a gente já comece a cobrar novamente, para que não demore tanto, porque já também está tudo danificado novamente essa situação aí da passagem de nível aí nas linhas férreas. Também, como foi dito, a iluminação pública hoje entra aqui 2.800.000 para que a gente possa aí dar continuidade, né, à iluminação de LED, às outras iluminação, porque a iluminação pública ela gera segurança pública, né? Então, por isso disso está entrando em urgência, né, porque a nossa população tem um prazo, né, para que isso dê andamento, se não me falha a memória, até o dia 19 tem que ter dado andamento nessa situação para que possa ocorrer aí a contratação de uma nova empresa e que a nossa população não fique insegura, porque, como eu disse, a iluminação pública ela gera segurança pública também, porque se tiver uma rua toda apagada, com toda a iluminação queimada, com certeza aquela população ali está correndo risco. Então, a gente pleiteia muito para que isso aconteça o mais rápido possível e a nossa cidade seja aí toda iluminada por lâmpada de LED. Como o vereador Nando disse, é um projeto que o Nando, né, proporcionou aqui. Também eu depois fiz um projeto de lei que todos os loteamentos novos que fosse aprovado no município de Mirassol, ele já também teria que aprovar, né, com a iluminação LED, porque não adianta a gente pôr com a colher e eles virem arrancar capá, né? Porque se a gente está colocando iluminação de LED e aprova um loteamento com iluminação amarela, automaticamente a gente vai ter que trocar essas lâmpadas e vai gerar um custo para a nossa população. Então, por isso que esse projeto está entrando, como os demais, o do esporte também, né, Lu? Está só trocando a pasta para que esse dinheiro seja usado, R$900 mil, e a gente acredita muito que o secretário Jefferson tem muito a dar aí ao nosso esporte amador, que a gente lute muito. E dando essa dica já também, Jefferson, a gente vê também, perante a legalidade, em tentar em ajudar o Diego, em tentar ajudar esse filho de Mirassol, que representa a seleção brasileira, e precisando de fazer rifa. Quem sabe o secretário de esporte, secretaria de esporte também não possa estender a mão a esse atleta, ou assim, sei lá, com pouso, com alguma coisa que seja para que possa ajudar esse cidadão aqui, esse filho de Mirassol, que, como eu disse, campeão mundial de tecidos pela seleção brasileira. Então, a gente espera, e muito, Departamento de Cultura, eu acho que esse momento, Pinato, deveria se reunir o prefeito municipal, chamar o Diego, né, tentar ver com alguns empresários, que o prefeito pode ser que tenha mais abertura, né, tanto a Secretaria de Esporte como a de Cultura, envolver todo mundo e tentar estender a mão para o Diego, aí, para ele representar, não só para o Diego, como demais atletas que a gente tem no nosso município, que representa a gente aí em todo o território nacional, aí, estadual, né? Então, todos eles devem ter ajuda. Mas, de instante, a gente precisa de ajudar o Diego. São essas minhas palavras.